Hoje vai ser um daqueles vídeos que eu gosto de fazer e que, em geral, pode acabar ficando um assunto muito chato para vocês, mas ele surgiu de uma conversa que eu estava tendo com um sacerdote hoje, inclusive. Foi depois da missa que eu estava saindo, e aí eu estava, sei lá, né, tava falando com ele ali, a gente estava falando sobre criança, meu filho estava junto, que tem 8 meses, vem outro aí. Estávamos falando sobre casar e ter filhos, e o quanto que as pessoas evitam casar e ter filhos hoje, né? E aí esse sacerdote ele falou o seguinte, ele disse assim que hoje em dia as pessoas elas evitam casar e ter filhos porque elas são egoístas. Tá, é uma forma, beleza, não tem como a gente também dizer que não. Mas eu não acho que essa é a principal, eu fiquei pensando nisso, eu não acho que essa é a principal motivação. Eu acho que, na verdade, a resposta certa para o porquê que as pessoas evitam casar e ter filhos acaba sendo um diagnóstico muito mais insuportável e muito mais profundo do que simplesmente egoísmo. Mas é um medo. Um medo do quê? Da realidade. E esse vídeo aqui ele vai ser um vídeo onde eu vou trazer um diagnóstico extremamente profundo, e por isso que eu digo que é um daqueles vídeos que eu gosto muito, mas que talvez para ti acabe ficando chato, mas que é um medo que as pessoas têm de olhar para a realidade, da própria realidade. Encarar a realidade como um mal a ser superado. Como assim como um mal a ser superado? A realidade ela acaba sendo sempre acaba se tendo a ilusão de que a gente consegue dominar a realidade. E de fato, com o tempo, com a tecnologia, com a nossa vida, a gente criou meio que uma ilusão, até uma ilusão mágica, a gente pode dizer, porque é isso que a magia faz, né? A magia ela muda a realidade com a própria tecnologia. O avanço da ciência, o avanço da medicina, o avanço das tecnologias como um todo, elas nos dão essa falsa ilusão de que a realidade ela é capaz de ser moldada ao nosso bem-querer. Só que constantemente a gente acaba percebendo que não, que na grande maior parte das vezes a realidade é soberana. Ela é quase como se fosse um pai bondoso que permite que de vez em quando os filhinhos façam o que eles querem. Mas no final, a gente acaba tendo que ficar de joelhos e respeitar a autoridade da realidade. Só que tem muita gente que perante isso se escandaliza, porque vê a realidade como um mal, como se a realidade inteira fosse esse caos da existência talvez de um Deus que quer constantemente puxar o meu tapete e que eu preciso me proteger e que o mundo é mal e que, Diego, veja bem, aconteceu uma série de desgraças na minha vida, portanto, como que eu não vou olhar que o mundo é mal? A gente vive esse vale de lágrimas, a gente parece que quando a gente tem um prazer, uma felicidade, logo ele cede lugar a um desprezo, a um desgosto, parece que aquilo não fica, parece que tudo está meio que fadado a acabar, a realidade, portanto, é um mal. Caraca. Só que aí existiu pelo menos uma virtude que acontece quando emerge o cristianismo, sobretudo na história, que é a virtude da humildade. A humildade é nada mais nada menos do que tu te colocar de joelhos perante a realidade. Isso aqui não era uma virtude há muito tempo atrás. Se a gente for pegar Homero, se nós formos pegar os povos pagãos, ainda muito no Oriente, né, a humildade não é uma virtude, pelo contrário, é uma fraqueza. Né? Tu não contar as tuas pompas, canta, ó Deus, a cólera de Aquiles, etc. Olha, eu sou filho do fulano de tal e assim por diante, da ascendência tal, da família, pipipi, popopó. A humildade ela não aparece como uma virtude, mas como uma fraqueza. Mas ela parece ser muito... A humildade é uma puta virtude pedagógica para a felicidade, parece. Não é? Porque o próprio Freud ele vai colocar que o ego, nosso ego, trazendo aqui um pouquinho de psicologia, ele vai aparecer da articulação entre as pulsões e a realidade, e daí surge o eu. Essa aqui já é uma visão muito moderna, onde, por exemplo, a realidade ela está constantemente botando uma pressão sobre mim e que dói, e que fere, e que eu fico constantemente alucinando com a alucinação, com o alívio das tensões sobre tudo. Quando, na verdade, vão ter, inclusive, outros autores, como o Viktor Frankl, que eu vou trazer mais tarde aqui para nos ajudar a responder essa pergunta, que ele vai dizer que não, a vida ela não acontece no alívio das tensões, a vida acontece precisamente na tensão, assim como um instrumento de cordas precisa de uma tensão perfeita
para que aquilo consiga performar melhor, para que aquilo consiga ser ele mesmo. Antigamente, há pouco tempo atrás, se a gente for colocar talvez 200 anos, 150, 200, 300 anos, o futuro, a vida era muito difícil, né? A vida ela não era fácil, a vida ela tinha suas dificuldades, eram muitas variáveis, assim, cara, tem que correr atrás do que eu vou comer. Eu não tô nem falando de vida primitiva, eu tô falando realmente de, cara, não tinha geladeira, cara, não tinha vacina, não dá nem pra falar de vacina, senão já viram um assunto. Não tinha remédio, cara, pra dor de cabeça. O futuro era incerto. Eu não sei se eu ia viver mais do que 40 anos. Olha, meu filho nasceu aqui, talvez se ele passar dos 8 anos, olha, talvez ele sobreviva. Aí talvez ele consiga ir até os 40, aí depois dos 40 já fica meio complicado. Tal. E isso aqui não é... Nós, contemplando isso aqui, homens e mulheres modernos, cara, chega a dar uma angústia, né? Chega a dar, caraca, imagina, velho, não tinha geladeira, não tinha colchão. Não tinha um colchão como a gente tem, né? Nossa, meu travesseiro tá muito desconfortável. Banho quente. Tinha que aquecer, sei lá, e olha lá, não tomava banho todo dia. Fazer xixi, cocô num potinho e tinha que botar em outro lugar. Tinha que sair de casa para ir na casa. Isso ainda é pra roça, né, cara? Já é. Era muito incerto. E, portanto, nos colocava numa posição de... Por que nos dá uma certa paz quando a gente vai pro campo, de repente? E a gente começa a entrar numa dinâmica da própria natureza... logo ali está o mato e tem tem o desconhecido, posso pisar numa cobra, ele meio que nos instala num determinado lugar. É gozado isso, né? A gente paga muitas vezes para ir para um hotel fazenda, para o campo, para ter paz. Só que lá tem muito mais dificuldades. Eu assim, cara, sei lá, não tem tanta luz, eu não posso transitar muito de noite, porque só tem luz até ali onde botaram. Se eu for mais adiante eu não consigo ir, porque vai estar muito escuro, não tem lua hoje. Né? Dizer, cara, o hospital não está perto, mas curiosamente estar nesse lugar nos traz uma certa paz, porque nos instala de uma forma diferente, de uma forma mais adequada. Ou seja, a instalação nossa na realidade, ela é fundamental para a nossa saúde mental. Para que eu saiba aonde eu estou, quem eu sou, o que é o mundo e como que eu tenho que me posicionar aqui dentro. São experiências que nos colocam. Porque tem tanta gente indo pro mato, etc. Porque parece que o homem do campo ele tem um pouco mais de saúde mental do que o cara da cidade. Isso é algo muito bacana. Hoje em dia a gente acha que a gente pode controlar tudo. Nós temos, através da própria tecnologia também, né, apps de relacionamento, né? Tipo assim, cara, é muito bizarro, né? Tipo, é um cardápio. Sei lá, congelamento de óvulo. Não, eu não vou ter filho agora, eu vou ter filho com 45 anos. Sei lá, simulações de 1000 vidas, uma carreira extremamente planejada, e eu vou fazer doutorado e não sei o que, eu vou para onde, eu vou pra puta que pariu. Isso traz uma inquietação horrível. Não traz? É quase como se fosse a experiência de escolher um filme no Netflix aplicado na vida. É muita opção. É muita opção. E essa quantidade enorme de opções nos traz uma certa ansiedade. Que loucura! Dá a impressão de que a vida pode ser adiada, de que o risco pode ser sempre mitigado. Não é assim, parece que eu estou num lugar, o risco pode ser sempre mitigado. E aí eu não consigo olhar para a realidade como o lugar onde a vida acontece, mas a realidade... Olha, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Nós não olhamos a realidade como o lugar que a vida acontece, mas como um obstáculo muitas vezes a ser superado. E aí, ou seja, a realidade da minha cabeça é melhor. É o sereis como deuses lá, porra, do Gênesis, sereis como Deus, ou seja, o que está na tua cabeça é a realidade, o que está na cabeça de Deus é a realidade, o que ele pensa, fiat lux, faça-se a luz, e a luz se faz. A gente não é assim. Para nós, a realidade ela é maior do que eu, a realidade é maior do que a minha cabeça, inclusive eu não consigo sequer olhar nos olhos de quem eu amo, fechar os olhos e tentar compor exatamente. Faz esse exercício, olha nos olhos de quem tu ama, olha para a cara da pessoa. E tenta guardar maior quantidade de detalhes. Fecha os olhos, tenta compor essa imagem. Abre os olhos, compara o que está na tua frente, essa imagem. Você, cara, eu não consigo nem olhar para quem eu amo e compor essa pessoa na sua totalidade. Se essa pessoa some da existência, eu não sou capaz de compor ela com a que eu tenho na memória. Cara, isso aqui é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque nos coloca nesse lugar. A realidade não é um obstáculo a ser superado, mas é esse palco onde a vida acontece. E o palco não é um problema. O palco é onde o teatro está acontecendo.
A cena está acontecendo, o palco não é o problema, é onde os atores estão lá em cima performando. Ah, mas tem um buraco no palco. Tá bem, isso faz parte do palco, faz parte da cena. A gente lida com isso. O que eu faço com esse buraco? Não é assim? Isso aqui é muito bonito, cara. Pior do que isso, a gente deixou de lado os ritos de passagem. Os ritos de passagem nos ajudavam muito, por quê? Porque os ritos de passagem, eles pegavam alguns tipos de sofrimento que a gente tinha e davam um sentido, davam uma narrativa. E sobretudo o rito de passagem, ele era... A gente não se sentia tão sozinho, porque todo mundo passava pelos ritos de passagem. Imagina um índiozinho que está virando homem, ele alcançou seus 14 anos de idade e ele é jogado no mato e isso tem que voltar com a cabeça do urso, sei lá, da jaguatirica. Ele voltava, alguma coisa havia morrido, isso é o que tem sempre no rito de passagem, né? Tem uma prova pela qual eu tenho que passar, tem alguma coisa que eu tenho que deixar para trás e eu volto com uma nova missão, eu volto com um novo nome, eu volto com uma nova identidade. Todo o rito de passagem, assim, o casamento, de algum modo, é isso também, né? Só que também foi esvaziado, virou um mero contrato civil, né? Em resumo, o que isso aqui tudo nos traz? Há uma grande dificuldade, e eu te faço uma pergunta, né? Olha só, eu vou fazer agora, calma. O Viktor Frankl, ele diz que para a gente ter uma vida com sentido, a gente precisa amar alguém, servir a um ideal e aceitar o sofrimento inevitável da vida. Cara, esse aceitar o sofrimento inevitável da vida, eu quero te mostrar como que tu tá sofrendo tanto. Me lista 3 sofrimentos inevitáveis. Lista pra mim, comenta aqui embaixo. 3 sofrimentos que tu acha que são inevitáveis. E olha a porra da força que tu tem que fazer para conseguir listar isso. Tu vai passar um trabalhão. Porque para nós parece que todos os sofrimentos são evitáveis. Diego, caraca, parece que todos os sofrimentos na minha cabeça, mas a morte, mas parece que é evitável, de alguma maneira eu consigo adiar, sei lá, se eu cuidar muito bem da minha saúde e um estilo de vida, olha que legal. Não, o tempo, não, mas se eu tiver uma agenda e tal. Cara, isso é maravilhoso. E aí a gente não consegue, porque olha só, era muito mais fácil antigamente olhar e dizer, cara, isso aqui é um sofrimento inevitável. Sei lá, o escuro, anoiteceu, né? Anoiteceu. E não tem luz, sei lá, eu tenho só uma velhinha, não vou conseguir andar de noite, sei lá, inevitável. Mas eu precisava andar de noite aqui no meio do campo. Não dá, não vai ter como, tá chovendo, sei lá. É muito massa isso, né? Mas o pessoal que mora no campo, eu tinha que trabalhar, não dá, tá chovendo. Não vai conseguir tocar as vacas, sei lá, não dá, não dá. Cara, isso é muito massa. O que são... Então, é isso, né? Contemplar que a vida tem sofrimentos inevitáveis e, portanto, não é um chamado a nós a evitar esse sofrimento ou resolver esse sofrimento, mas é um chamado a nós, tipo assim, e aí? Como é que tu encara isso? A nossa liberdade não é uma liberdade mas é uma liberdade para. É que, apesar desse sofrimento, como que eu vou encarar? É quase como se a vida te perguntasse, e aí? O que tu vai fazer com isso aqui? Como que tu vai encarar? De cabeça erguida? Ou prostrado? Ou ficar que nem uma cadelinha procurando um bom terapeuta para... Eu sou terapeuta, sou psicólogo, né? Procurando um bom terapeuta para poder ficar te lamentando e tentar... Até isso, eu digo, muitas terapias não funcionam por quê? Porque às vezes tem coisas que são sofrimentos inevitáveis e vai para terapia para tentar dizer assim, não, é que eu não tenho conhecimento suficiente. Então essa pessoa tem o conhecimento suficiente para tornar esse sofrimento evitável. Não dá certo. Uma boa terapia, inclusive, é aquela que vai te colocar perante a realidade de joelhos. Não como uma passividade, mas como alguém que ergue a cabeça, alguém que faz esse sofrimento inevitável, um chamado existencial para tu encarar. É isso, como um rito de passagem. Que eu saio transformado disso aqui. O que são esses sofrimentos inevitáveis? Já para tu não ficar na dúvida, a própria finitude. As coisas acabam. Bacana isso aqui, né? As coisas acabam, ou vão acabar. E porque as coisas são finitas, a minha escolha é muito importante. E ela tem um peso. As coisas acabam. Né? Um casamento acaba. A minha vida acaba. Um emprego acaba. Um copo de Coca-Cola gelado acaba. O cigarro acaba. Bacana isso aqui, né? O envelhecer. Envelhecer tem uma série... Olha, não adianta, eu não consigo recuperar. Eu sei lá, eu tô com 30 anos. Cara, eu já passei do meu pico. Eu ainda tô lá em cima, concordo? Mas eu já passei do pico, já tá caindo. É muito massa isso aqui, cara. É muito legal dizer, eu não tenho como controlar a velhice. O tempo, eu não tenho como controlar o tempo. O tempo continua passando.
apesar de mim. As renúncias que estão embutidas em cada escolha, para cada escolha, né? Para cada porta que se abre, várias fecham, para cada escolha uma renúncia. Não, não é para cada escolha uma renúncia, para cada escolha muitas renúncias. Muitas renúncias. Cara, se eu escolhi isso, eu escolhi estar com essa pessoa, supondo monogamia, eu digo não para todas as outras 3 bilhões, se eu sou heterossexual, né? Os outros 50% da humanidade aqui. Não, é essa. E a alteridade do outro, que o outro tem vontades e que eu não controlo o outro, que o outro tem liberdade para poder escolher, para poder... Eu não controlo. Isso é mas o outro decidiu fazer isso. Mas meu marido, minha esposa decidiu fazer uma coisa que não era o que eu queria. Isso é um sofrimento inevitável, caraca. Olha que loucura. Ficam-se batendo cabeça, a gente fica batendo cabeça porque a gente fica tentando evitar sofrimentos inevitáveis. Não, Diego, mas dá pra fazer uma redução de danos. Velho, porra. Humildade, cara. Humildade. Essas coisas, é mais fácil olhar pra isso e dizer assim, é a vida me perguntando como que eu respondo ela. E aí, cabeça erguida ou não? Ou eu vou me prostrar? Essa é a grande pergunta, tá? Pensa nisso. Essa é a nossa conversa por hoje. Fica com Deus. Considera te inscrever no canal, se tu gostou disso. Eu gosto de fazer esses vídeos assim, às vezes eles não dão tanto hype aqui no YouTube. Então eu te peço carinhosamente para clicar no curtir, e se tu acha uma boa meditação, talvez até terapêutica, envia para alguém, que aí o YouTube entende também que é importante esse tipo de vídeo. E aí, pelas métricas, eu entendo que vale a pena fazer mais, tá? E comenta aqui embaixo o que tu pensa. Foi um prazer estar aqui contigo. Obrigado por esses 17 minutos, estamos chegando agora. Fica com Deus, não faz nada que eu não faria. Considera te inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.